Atos capítulo 9, versículo 17 está dizendo assim: Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como de umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Versículo 19 diz assim: depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Vamos dizer um amém? Amém. Pode tomar assento, por favor, no nome do Senhor Jesus. Deus falou ao meu coração esta palavra, porque eu acho que esta palavra, segundo a orientação de Deus, tem tudo a ver conosco e principalmente nestes últimos dias. O que o texto está nos mostrando é uma história muito importante, muito decisiva, para algo que o próprio livro dos Atos Apóstolos iria estar nos mostrando. Qual é, pastor? É as viagens missionárias que Deus fez com que alguns homens saíssem da sua comodidade e fossem até os confins da terra, e ali começassem a pregar e ganhar pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que antes desses fatos ocorrerem, a palavra do Senhor nos fala que um homem chamado Saulo, ele perseguia os servos do Senhor. Ele então decidiu no seu coração, obrigado, irmã, decidiu no seu coração ir até os principais sumos sacerdotes, até os principais religiosos, e pedir, que o versículo está dizendo, cartas. Que cartas eram essas? Eram cartas que davam autorização para que ele pudesse entrar e sair nas sinagogas, entrar e sair nas cidades, e ter uma visão religiosa do que estava acontecendo. Se ele então chegasse naqueles determinados lugares e visse que estava tendo baderna, que estava tendo bagunça e que estava sendo pregado uma outra palavra, a não ser a Torá, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o que acontecia? Ele dava aquela pessoa como um herético, um rebelde, e começava a perseguir. E quando perseguia, ele tinha, pelas autoridades religiosas, o poder de levá-las a ser presas e até serem julgadas pelo fato de estar se rebelando contra o Deus de Israel. Assim, a palavra do Senhor nos fala que Saulo, respirando ameaças. Por quê? Porque o capítulo 7 nos fala que quando Estevão, que pregava a palavra com muita autoridade, cheio do Espírito Santo, anunciando essa palavra, lá estava esse Saulo. Estava lá vendo Estevão pregando, e ele ajuntou com alguns religiosos, e então fizeram com que Estevão fosse apedrejado. Jogaram as vestes de Estevão, sortes em Estevão, e ele estava ali presenciando todo aquele acontecimento quando Estevão foi apedrejado e, consequentemente, perseguido e veio a morrer. E agora a palavra do Senhor fala que ele escuta falar que estes que seguiam a Jesus, que seguiam o Cristo, estavam em outras cidades. E ele ficou sabendo que estes estavam onde? Na cidade chamada Damasco. E ele foi até Damasco com aqueles que acompanhavam ele. Mas, porque nós sabemos que Deus tem um grande propósito, não só em uma vida, mas na vida de todos os seres humanos, na sua e na minha vida. A palavra do Senhor nos fala que quando ele pega cartas, tem autorização para entrar e sair nas sinagogas e nas cidades, e ele está indo à procura daqueles que ele, pela sua visão, está perseguindo e pregando contra a palavra de Deus. Ele começa e volta a perseguir eles, e ele vai ao encontro desses cristãos. E quando ele está quase chegando a Damasco, a palavra do Senhor fala que Jesus aparece para ele em uma visão. Que experiência tremenda e maravilhosa! Quando aparece uma visão, ele cai da sua montaria e uma voz vem e fala para ele assim no versículo 4: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele veio e perguntou: quem és, Senhor?
O Senhor então, virando para ele em uma voz audível, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ainda diz mais: agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que você deve fazer. Interessante que quando você olha os próximos versículos, aqueles que acompanhavam ele e ia para perseguir os cristãos também em Damasco, eles não tiveram a mesma revelação da visão. Porque aqui diz o versículo 7 seguinte: os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Há uma diferença entre ver o visível e ter uma revelação do invisível. Visão e revelação é completamente diferente. Tem pessoas que têm a visão de coisas visíveis, que nós estamos vendo aqui, ver um ao outro, mas as coisas celestiais, Deus revela só para aqueles que Ele quer revelar. As coisas que Deus tem para a nossa vida, se Deus tem um propósito muito mais excelente do que não é para determinadas pessoas, Ele vai te dar uma revelação daquilo que Ele tem para a sua vida, vai te chamar a atenção de uma maneira mais exclusiva, de uma maneira mais íntima, para que você seja despertado e Ele te levante para que você cumpra o propósito que Ele tem na sua vida para alcançar muitas pessoas. Por isso que o tema, quando olho para este texto, eu vejo um tema muito importante, que é uma chamada de atenção para mim e para vocês, é que nós não devemos desprezar o que Deus escolheu. Não desprezes, é o tema. O que Deus escolheu. Não é tempo de nós desprezarmos ninguém, não é tempo de nós desprezarmos as pessoas, porque hoje você pode ver que, vou dar um exemplo, que hoje talvez a pessoa é um drogado, é uma prostituta, é um beberrão, ou vive pecando, vive fazendo coisas erradas na sociedade. Amanhã, por causa do propósito de Deus, Deus vai revelar para esta pessoa, e quando Deus revelar para determinada pessoa, sabe o que vai acontecer? Ele vai levar essa pessoa a uma experiência íntima com Ele, e eu tenho certeza que não é só o fato de Deus fazer uma coisa tão exclusiva dessa, que Ele fez só com Saulo e esqueceu de você, esqueceu de mim, mas para Deus revelar coisas também poderosas, profundas, exclusivas, nós precisamos de buscá-lo, nós precisamos de ir ao encontro de Deus. Pastor, como é que eu vou ao encontro de Deus? Eu vou pedir a Deus para me arrebatar, como Ele arrebatou Elias, como Ele arrebatou Enoque, que são exemplos no Antigo Testamento de arrebatamento? Não, você dobra o teu joelho, abre a tua vida espiritual, a tua boca, e sintoniza a tua vida com o céu através da oração, e aí você vai ver Deus pelo Espírito Santo entrando dentro da sua vida, falando com você, te revelando coisas tremendas, e quem sabe você vai começar a ter visões, revelações de coisas que Deus estava ocultando a você, mas quando você se abriu para compreender o propósito de Deus, Ele se revela para você, e Ele te levanta com uma unção poderosa e te envia até as nações. Porque olha que privilégio, irmãos, quando as pessoas buscam ao Senhor e se preparam. Eu não estou falando que você deve excluir o preparar, né, do estudo da palavra, da teologia, não é isso, mas quando a pessoa se reserva em buscar a Deus, e ela está sentindo o chamado de Deus, como muitos de nós aqui na América, que tem o papel, o privilégio de ir no Brasil, de ir na Europa, de ir aonde quiser, e a pessoa só pensa: eu vou passear, eu vou ver parente, e esquece que o maior propósito é de você receber a revelação, e quando você cruzar os oceanos, através da aeronave, chegar lá, você deixar Deus usar você deixar Deus usar a tua boca, porque talvez aonde você vai, eu não poderei ir, aonde eu vou, você não poderá ir, e aí nós não temos que desprezar estas pessoas, estas circunstâncias, porque Deus quer usar de todas as circunstâncias, para que o propósito dele seja cumprido. E aí quando nós olhamos para pessoas como na situação de Saulo, a gente despreza.
vê a pessoa quietinha na igreja, ou vê a pessoa lá fora sem Jesus, e desprezamos as pessoas. Não desprezes aquilo ou aquele que Deus quer usar para louvor da tua glória. Quando aconteceu isso na vida de Saulo, e ele se levantou, foi guiado por aqueles que estavam junto com eles, a palavra do Senhor fala que o Senhor já havia revelado para Ananias, que era um servo do Senhor, homem que estava em sintonia com o Senhor, e diz que a palavra foi para Ananias e disse assim: olha, Ananias, você vai descer até Damasco, lá na rua chamada direita, na casa de um servo meu chamado Judas, lá tem um homem, o nome dele é Saulo, você vai encontrar ele lá orando, ele vai estar prostrado orando, e quando você encontrar, que abrirem a porta para você, você vai entrar, impor as mãos sobre ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo, aleluia, e ainda mais, ele vai ser um vaso escolhido, e ele vai padecer no meu nome, aleluia. Se olharmos para este homem, olha os próximos versículos depois dessa história que eu estou dizendo, que são os versículos depois do 17 que nós lemos, que vai até o finalzinho aí, porque depois começa a falar e continua a falar de Saulo, mas depois sai o foco de Saulo e começa outras questões relacionadas à igreja, mas você vai perceber que quando Deus entra na vida deste homem que era desprezado para muitos, sabe o que acontece? Os cristãos mesmos foram os primeiros a desprezar aquele que Deus estava escolhendo, que era Saulo. Quando os cristãos viram de Jerusalém, ouviram falar, ou os cristãos melhor de Damasco, viram a Saulo, que teve o testemunho primeiro de Ananias, de Judas e daqueles mais próximos, eles não acreditaram. E começaram a acreditar, sabe por quê? Porque 3 anos, olha que coisa interessante, Saulo ficou no meio daqueles em Damasco, testemunhando, e Deus revelando para ele, e ele começando ali a pregar, a falar das coisas maravilhosas do Senhor, e aí o crédito começou a entrar no coração das pessoas, elas começaram a acreditar na vida de Saulo, mas antes disso, quem olhava para Saulo, jamais ia dar uma moeda por ele. Quem olhasse para Saulo, só ia ver a figura de um homem que perseguia, de um homem sanguinário, de um homem ruim, de um homem que queria exterminar os cristãos, os servos, aqueles que foram chamados de os do caminho, que era a igreja do Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para vocês, não importa se é um jovem, se é uma criança, se é um irmão, uma irmã avançada de idade, ou se é uma pessoa de meia idade, se está em cima no púlpito ou não, se está na mídia social ou não, eu gostaria de despertar vocês a não desprezar os propósitos que Deus já está fazendo e vai fazer na vida de pessoas no meio de vocês, no meio da sociedade, no meio da igreja do Senhor, porque nestes últimos dias, Deus vai arrancar pessoas do anonimato que não são conhecidas, que talvez estão lá do outro lado, servindo o inimigo, fazendo a vontade do inimigo, e vai trazer para a sua presença, vai encher do poder do Espírito Santo, vai dar sabedoria, capacidade, e vai enviar a lugares que muitos que já estão dentro da igreja há anos e anos e anos, e não querem se levantar, que está muito bom sentar aí, está muito bom adorar a Deus aí, não querem fazer, mas estas pessoas serão levantadas nesses últimos dias, para fazer e cumprir a vontade de Deus. Você compreende e crê nisso? Diga glória a Deus, diga aleluia. Para que não aconteça, escuta isso, na vida de alguém que está no anonimato, é tempo de eu e você falar: Senhor, eu já estou aqui, me usa, Senhor, aleluia. Talvez ninguém dá crédito para mim, mas o Senhor acreditou em mim, a pessoa maravilhosa de Jesus dentro do meu coração. O Senhor olhou para mim e quis me salvar. Aqui estou, Senhor, aleluia. Ninguém dá nada por mim, mas o Senhor dá crédito por mim. O Senhor me ama, me levanta, me dá autoridade, me enche do Espírito Santo, porque eu quero ganhar Milford para o Senhor Jesus, aleluia. Essa tem que ser a nossa oração. E este é o tema que nós estamos falando. Não desprezes o que Deus escolheu. Quem Deus escolheu, não desprezes. Deus pode levantar você, Deus pode levantar a mim, não importa se nós não estamos por aí. Olha que coisa interessante, eu fui pesquisar um pouquinho só para terminar a nossa mensagem, que é uma mensagem muito rápida. Escuta bem, olha o que aconteceu com este homem, versículo 17. Então Ananias entrou na casa, que era a casa de Judas, na rua direita, em Damasco,
Impondo-lhe as mãos sobre Saulo, disse: irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Então ele estava cego, Deus havia cegado ele momentaneamente. E aí quando Ananias colocou a mão e disse assim: para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Naquela hora, as escamas espirituais, os olhos deles que não viam, começaram a ver, e ele foi tomado pelo Espírito Santo. Logo após isto, escuta bem, vou ler, imediatamente caiu-se dos olhos como de umas escamas, recuperou a vista, levantou-se, e aí ele foi batizado, não é? Ele confessou a Jesus como Senhor, que foi aquele que falou para ele lá no caminho, quando ele vinha para perseguir os cristãos, e Deus tirou ele do desprezo, né? Que ninguém dava nada por ele, era visto como perseguidor, mas agora ele iria começar a ser perseguido, mas útil na mão do Senhor. Escuta mais, eu vou ler aqui. Foi batizado, confessou Jesus, confirmou Jesus. 19, depois de ter comido, sentiu-se o quê? Fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. O que? Ele estava ouvindo. Ele estava, não é, ali para ser creditado, para receber crédito como servo do Senhor. Depois, olha o 20, e logo nas sinagogas pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então ele começou a ter oportunidade para dar testemunho de quem era realmente Jesus. 21, e todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para que isto veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Aí o versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus Cristo era o Cristo, que Jesus Cristo era o Senhor. Então ele começou a dar testemunho, ele começou a provar, a ensinar e a falar: olha, eu creio, né, no meu parafrasear, eu era assim, desta maneira, perseguia, não acreditava, agora Jesus teve um encontro comigo, eu tive um encontro com ele, Jesus entrou na minha vida, eu fui cheio do Espírito Santo, fui batizado, tenho a confirmação, estou tendo a liberdade, estou tendo a convicção, e eu estou aqui para testemunhar para vocês que Jesus Cristo é verdadeiro. Mas para que isso acontecesse e continuasse, preste atenção, todos nós, irmãos, estamos em um período, né, de aceitar a Cristo, de passar por esse período, mas depois talvez entramos num período chamado de anonimato. O apóstolo Paulo aqui, que era Saulo antes de ser apóstolo, ele ficou 3 anos ali na cidade de Damasco. Depois passou 3 meses em Jerusalém. Eu não tenho tempo aqui para ler com vocês o texto. Depois ele desceu para Tarso, que era o lugar natural pelo qual ele havia nascido, e ali ficou. Sabe por quantos anos que ele ficou ali? Ficou do período da conversão até o período que ele estava em Tarso, 14 anos. E ele não foi visto por ninguém. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1, está dizendo que depois de 14 anos, Barnabé e Tito foram até ele e o chamaram para ir até Antioquia, porque Antioquia foi a igreja fundada depois da igreja que foi fundada em Jerusalém, e a igreja de Antioquia começou a crescer de uma maneira tão tremenda que os apóstolos precisavam de dar assistência. Eles vendo o crescimento no anonimato de Saulo, né, que Saulo não estava pregando em lugar nenhum, mas estava servindo ao Senhor lá na cidade dele, que estava crescendo lá, eles chamaram ele para ir até Antioquia, para ajudar a ensinar a igreja de Antioquia. E aí sabe o que aconteceu depois? De Antioquia, depois vocês podem ler em casa, no capítulo 13, lá estava Barnabé, Simão, Lúcio de Cirene, Manaém, estavam vários apóstolos em Antioquia, vários líderes, cheios de cristãos, eles orando, o Espírito Santo falou: separai a Paulo e a Barnabé
para uma grande comissão. Então, meu irmão, não despreze quem está aí quietinho, caladinho, quem está aí no cantinho. Talvez esta pessoa, que pode ser você, que pode ser eu, Deus está preparando para nos tirar do anonimato e para nós podermos incendiar o mundo para Jesus, para nós podermos ganhar muitas almas para Jesus, mas isso vai depender de nós. Se nós não despertarmos para isso, vai passar dias e anos e nós não vamos ganhar nem nosso vizinho, nós não vamos fazer nada. Não importa, estando ou não no anonimato, importa é que Deus, Ele quer levantar a minha e a sua vida para uma grande obra. Este é o tema que eu gostaria de deixar para vocês, essa história tão linda e maravilhosa, e você percebe como este homem foi usado. 3 viagens missionárias, aonde ele passava. O que acontecia com a vida de Paulo, que é a mesma coisa de Saulo? Acontecia que ele pregava, que ele fazia sinais, maravilhas, e ali o Senhor ia salvando, libertando pessoas, e o evangelho era estabelecido naquelas cidades, naqueles lugares, naquelas províncias. E aí depois foi preciso ele passar, foi preciso ele enviar cartas, porque ele foi preso por causa do evangelho. Enfim, este homem chamado Saulo foi uma bênção, porque um dia quem não dava crédito para ele, não importava para quem não dava crédito para ele, mas não importava para Deus, porque Deus olhou nele, viu a capacidade e o levantou para uma grande obra, e que obra maravilhosa. Nesta noite eu vim aqui para dizer a vocês que é tempo da igreja de Milford se levantar, porque Deus quer usar vocês. Não importa se vocês não estão lá no YouTube, se vocês não estão lá no Face, se vocês não estão nos outdoors de Massachusetts ou dos Estados Unidos, se não estão na CNN, não importa. Importa é que vocês venham dizer para o Senhor: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, quero te buscar intensamente. Senhor, eu quero saber, o que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida é da mesma maneira que o Senhor falou para Ananias o que seria a vida de Saulo? O que seria a vida de Saulo? Ananias recebeu a mensagem: olha, desce até lá, porque ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Ele é um vaso escolhido para o quê? Cumprir o meu desejo. E ele será um vaso escolhido que vai padecer pregando o meu evangelho, vai sofrer pregando, porque ele é um vaso escolhido. Nesta noite eu vim aqui para dizer a você, que talvez você não sabe disso, mas se sabe, vai ser confirmado. Você é um vaso escolhido por Deus. Você é um vaso que Deus quer usar a sua vida. Você é um vaso que Deus trouxe aqui para a América, não foi para isso, para encher o bolso de dólar. Deus não trouxe você para ser rico. Se Deus tivesse trazido você aqui para ser rico, Ele tinha feito você rico lá no Brasil, lá na sua nação. Deus te trouxe aqui para você ser um ganhador de almas, aleluia, para você ser um adorador verdadeiro, para você fazer com que esta igreja seja povoada de almas, porque Deus escolheu você para um grande e maravilhoso propósito. Quem crê que Deus tem um propósito através da sua vida, amém? Em nome de Jesus.